Bem, pessoal, falávamos dos SEJUSCs, né, previstos aí no artigo 165 caput do CPC. Os SEJUSCs vão ser responsáveis, muitas vezes, pela realização dessas sessões de mediação e conciliação e obtenção de acordos, né, nas ações de família. Segundo o artigo 694 do Código de Processo Civil, nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor de auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação. Esses SEJUSCs, esses Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos, quando possível, devem ser compostos não apenas por profissionais da área jurídica, mas também por uma equipe multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, enfim, todos que possam, de alguma maneira, contribuir, né, com a sua visão de mundo para a solução dos conflitos. Psicólogo para apoiar emocionalmente as partes envolvidas no conflito, para expor as consequências psicológicas que uma ausência de composição pode acarretar, às vezes, para a família, para os filhos. Um assistente social para entender as dificuldades materiais das partes, onde elas vivem, né, o que as permeia, o ambiente que as permeia, tudo isso para conseguir compreender melhor cada uma das partes envolvidas e, com isso, levá-las à justa composição do litígio. Notem que o CPC reforça esse caráter aí no 694 do CPC. Bem, como é que funciona o procedimento nas ações de família? Existem dois caminhos, né? Por vezes, a parte tem o problema, quer resolvê-lo e está disposta a conversar a respeito. O sujeito saiu de casa, ou a mulher saiu de casa, quer se divorciar, encontra alguma resistência da ex-parceira ou parceiro, mas está disposto a conversar e abrir mão de certos direitos que julga possuir em prol de uma solução mais célere. Nesses casos, a pessoa pode se dirigir a um destes SEJUSCs e requerer a designação de uma sessão de mediação pré-processual, a fim de que essa questão, o outro cônjuge seja chamado, eles possam discutir o divórcio e chegar a um bom termo quanto aos seus desdobramentos. O parágrafo único do 694 diz que, a requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar. Esse artigo, na visão da doutrina e da jurisprudência, também deve ser interpretado de forma ampla. Não apenas durante o processo as partes podem procurar mediação, mas antes mesmo do processo. Elas podem se dirigir a um desses SEJUSCs, apresentar um requerimento de realização de uma sessão de mediação com a outra parte, a fim de se verificar se chegam a um acordo. Bem, essa é uma situação. Se o acordo for obtido, ele vai ser reduzido a termo e, segundo a Lei 13.140 de 2015, esse acordo, esse termo, né, terá a eficácia de
título executivo extrajudicial. Agora, pode acontecer que as partes, a parte que queira resolver a questão, a parte que saiu de casa, no nosso exemplo, não esteja disposta, em princípio, a transigir. Ela está muito magoada, ela não quer conversa, ela entende que exigências abusivas são feitas pela cônjuge, companheira, enfim, ela não quer conversa. Nesses casos, ela vai diretamente ajuizar uma ação de separação, de divórcio, de dissolução de união estável. Bem, e aí qual será o procedimento? Segundo o 695, recebida a petição inicial, que evidentemente deverá se submeter a todos aqueles requisitos do artigo 319 seguintes, ser subscrita por advogado, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. O juiz, ao receber a petição inicial nesses casos, se tiver algum pedido de liminar, de tutela provisória, vai decidir a tutela provisória, deferindo ou não, irá ordenar a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no artigo 694. Então, o primeiro passo do rito das ações de família é a designação de uma audiência de mediação e conciliação. Essa audiência pode ser tanto realizada nas dependências do Poder Judiciário, na vara por onde a ação tramitar, ou poderá ser realizada num desses centros de solução de conflitos, os SEJUSCs. Não há aqui espaço para a autonomia da vontade. A designação dessa audiência de mediação e conciliação é obrigatória, né? Quando vocês estudaram o procedimento comum, viram que na petição inicial o autor pode dispensar a audiência conciliatória inicial. E mesmo o réu pode também se manifestar no sentido de não desejar se compor com o autor. E aí, nesse caso, o ato processual não será designado ou será cancelado. Aqui não existe essa possibilidade. O primeiro ato da ação é a audiência de mediação e conciliação. Inclusive, entende-se que o não comparecimento das partes a este ato processual configuraria um ato atentatório à dignidade da justiça, né? Porque nesse tipo de ação, o pilar é a solução negociada. O objetivo maior é a obtenção de composição do litígio entre aqueles que estão, em princípio, irredutíveis. E as partes devem, pelo menos, tentar se compor. Se compor é uma outra história. Às vezes isso não é possível mesmo, mas elas pelo menos devem se colocar à disposição do Poder Judiciário para se submeterem a uma sessão de mediação, de conciliação, a fim de que consigam chegar aí a um acordo, ok? Para essa a audiência inicial de mediação e conciliação, a citação do réu não será acompanhada da chamada contrafé. Parágrafo 1º do artigo 695 diz que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo.
E por que que o legislador determina que o mandado de citação não deva ser instruído com cópia da petição inicial, com a chamada contrafé? Para que a leitura da petição pelo réu antes da audiência acabe fomentando o litígio. As petições iniciais em ações de família muitas vezes são carregadas de emoção. O advogado, a partir do relato emocionado da parte envolvida no litígio, talvez com o objetivo de impressionar o juízo sobre a gravidade da situação, acaba carregando um pouco nos adjetivos, acaba transbordando a emoção da narrativa feita pela parte. E o réu ou ré, que já não está muito disposto ao acordo, porque senão a coisa não teria chegado naquele ponto de uma ação contenciosa em curso. O réu, lendo aquela narrativa cheia de adjetivos, carregada de emoção, pode simplesmente se recusar a qualquer tipo de diálogo com a parte autora. Então, a prudência recomenda que a petição não venha, que a citação não venha acompanhada da petição, porque aí o réu chega desarmado na sessão de mediação e conciliação. E o mediador ou conciliador talvez encontre um clima mais ameno para, no primeiro caso, estimular as partes a conversarem, identificarem os pontos mais controvertidos, e no segundo caso, propor as soluções que serão recebidas de modo menos prevenido pelas partes, né? De uma maneira mais tranquila pelos envolvidos, sem prevenção, sem qualquer espécie de pé atrás, certo? Então, por isso é que o legislador determina que a peça não acompanhe o mandado de citação. Agora, se o réu quiser examinar a peça antes de participar da sessão, evidentemente que a lei não pode negar esse direito, né? Porque ele tem direito à ampla defesa, ele tem direito ao contraditório, ele tem direito de saber o que a outra parte está argumentando contra ele, né? Mas a legislação não estimula a prévia leitura da peça inicial. Ela deseja que, no primeiro momento, as partes cheguem um pouquinho mais desarmadas em juízo ou no setor pré-processual, no SEJUSC, o que vai facilitar a obtenção do acordo. Bem, se nessa audiência de mediação, conciliação, as partes não conseguirem se compor a respeito do litígio, e o CPC diz que é possível, né, que essa audiência de mediação e conciliação se desdobre em tantas quantas sessões forem necessárias, né? Se, por exemplo, o mediador entende que o acordo pode ser obtido não naquele dia, mas num próximo encontro, com as partes refletindo um pouco mais sobre tudo que foi conversado, ele pode designar uma sessão em continuação, não precisa resolver tudo no mesmo dia, né? Mas, enfim, se o acordo não for possível, o réu sairá intimado do prazo para oferecimento de resposta, e a ação seguirá as disposições do rito comum. Então ele vai sair
né, intimado a oferecer contestação em 15 dias, depois réplica, julgamento conforme o Estado ou saneamento, fase instrutória, sentença e recursos aos tribunais. Duas questões importantes. Sempre que a mediação, a sessão de mediação ou conciliação for designada dentro do processo judicial, é obrigatório que as partes estejam acompanhadas de advogado. É o que diz o parágrafo 4º, né, do artigo 695. Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos. Não é possível elas participarem dessa sessão desassistidas. Já quando a mediação ocorre em momento pré-processual, antes de instaurado formalmente o processo, não há necessidade de intervenção de advogado na sessão de mediação ou conciliação. Se a parte, antes de promover qualquer ação, procura um desses centros de solução de conflitos e requer uma sessão de mediação, não há necessidade de advogado para ela e tampouco para outra parte que vai ser intimada a comparecer, né? Se a parte aparecer acompanhada de um advogado nessa sessão pré-processual, o papel desse advogado, isso tem que ser deixado muito claro pelo mediador ou conciliador, é apenas prestar uma consultoria a respeito dos direitos, né, e deveres que a cliente possui, mas não de intervir no ato, participando, orientando, aceita ou não aceita, enfim. Agora, se já estamos na etapa judicial do processo, não tem jeito. Aí, advogado para duas partes. A mediação, o documento, o termo de acordo obtido numa sessão de mediação pré-processual, uma mediação extrajudicial, não precisa ser homologado pelo juiz para produzir efeitos. Trata-se de um documento considerado título executivo extrajudicial. Se houver descumprimento de uma das partes, a parte lesada vai poder ingressar com uma execução de título extrajudicial, exigindo a implementação daquelas obrigações que o outro litigante assumiu na mediação. Já se a mediação for obtida dentro do processo, ela depende da homologação do juiz e nós teremos aí um título executivo judicial, que vai se sujeitar a uma fase aí de cumprimento de sentença, né? E não execução autônoma, como se dá no outro caso. Bem, Ministério Público, né? Qual o papel do Ministério Público nas ações de família? Ele intervém, não intervém? O 698 é bastante claro, né, a respeito disso. Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de capaz e deverá ser ouvido previamente à homologação do acordo. Vejam, o Ministério Público não intervém representando o incapaz. Ele atua como fiscal da ordem jurídica em função da presença de um interesse de pessoa incapaz. O Ministério Público não patrocina os interesses do incapaz, mas a sua presença no processo exige a intervenção do Ministério Público. Se há incapaz que vai ser atingido pela decisão a ser proferida no processo, o Ministério Público tem que estar ali fiscalizando para que ele não tenha, para que os interesses dele não sejam de alguma forma lesados. Recentemente, em 2019, a Lei 13.894 incluiu um parágrafo único no artigo 698 do CPC e também
disse que o Ministério Público deverá intervir quando não for parte nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei 11.340 de 2006, da Lei de Maria da Penha. Então, sempre que uma das partes houver sido vítima de violência doméstica ou familiar, mesmo que não exista interesse de capaz em jogo, o Ministério Público deverá intervir como fiscal da ordem jurídica. Então, se a inicial ou a contestação descrevem episódios em que aquele litigante foi vítima de uma violência doméstica ou familiar, isso é suficiente para que o juiz determine a intervenção do Ministério Público, para que o juiz abra a vista do processo ao Ministério Público, a fim de que o MP possa participar e se manifestar e velar pelo cumprimento da lei. Bem, para terminar, competência para as ações de família. As ações de família têm a sua competência regulamentada pelo artigo 53 do CPC. Diz lá o 53, é competente o foro para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. A. De domicílio do guardião de filho incapaz. B. Do domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. D. C. De domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. E D. De domicílio da vítima de violência doméstica familiar, nos termos da Lei 11.340 de 2006. Aqui mais um inciso, mais uma linha incluída por aquela lei 13.894 de 2019. Ok? Então vejam, qual é o critério escolhido pelo legislador para regulamentar a competência territorial nas ações de família? Tem filho incapaz? Alguma das partes é guardiã de filho incapaz? É no foro de domicílio dessa parte que será processada a ação. Tudo para não penalizar ainda mais o incapaz e aquele que é o seu guardião, aquele que tem o incapaz sob sua guarda, situação que sabidamente traz um ônus muito maior para esse litigante. Quem cuida do incapaz tem uma exigência muito grande, né? Tem que estar sempre próximo, tem que estar sempre à disposição. O incapaz não tem autonomia. Então, se algum dos litigantes é guardião de filho incapaz, é no foro de domicílio desse litigante que vai se processar a ação. Tudo isso para trazer menos desgaste para o litigante e para o incapaz. Se não tem filho incapaz, o foro do último domicílio do casal. Geralmente, em ações de divórcio, separação, anulação de casamento, resolução de união estável, um dos litigantes deixou o domicílio do casal, né? Então, assim, quem deixou o domicílio do casal tem que procurar o foro desse domicílio para resolver a pendência, né? Para obter um provimento jurisdicional ou chegar a uma solução negociada que colocará fim ao casamento, à união estável, né? Então, nesse caso, não havendo filho incapaz, a segunda alternativa é a propositura no último domicílio do casal, no foro do último domicílio do casal. Se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal, eles se separaram de fato, cada um foi para um canto, um foi morar em São Paulo, outro foi morar em Belo Horizonte, será o foro de domicílio do réu, né? Quem está sendo demandado tem a prerrogativa. Segue-se aí a regra geral do CPC. Se porventura alguém foi vítima de violência doméstica ou familiar, será no domicílio da vítima de violência doméstica ou familiar, que é
aquela pessoa mais fragilizada aí na questão. Para terminar, vamos falar do disposto no artigo 699. Né? O 699 traz uma regra bem importante e que tem aplicabilidade máxima nas ações de família. Quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou a alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá ser acompanhado por especialista. Então, por exemplo, um filho menor de idade, fruto de um casal que está se divorciando, e se tem notícia de um suposto abuso cometido pelo genitor ou pela genitora, ou, o que é mais comum, da existência de alienação parental, há nos autos indícios de que o guardião, aquele que ficou com a guarda da criança após a separação de fato, enche a cabeça dela, né, contra o outro genitor, a lei recomenda, aliás, recomenda não, a lei obriga o juiz, quando for tomar o depoimento dessa criança, se isso for necessário, evidentemente, estar acompanhado de um especialista, de um psicólogo, de um assistente social, que possa, digamos assim, mediar o depoimento, né? Que com o seu conhecimento, com a sua expertise, minimize os efeitos negativos da colheita formal de um testemunho judicial, né? Deixa a criança ou o incapaz à vontade para responder, né? Que aquele ato não se transforme em algo que vai traumatizar esse incapaz para o resto da vida. Tá bom, pessoal? Acho que cumprimos aí a missão e examinamos todos os dispositivos do CPC que tratam do procedimento das ações de família. Qualquer dúvida, como sempre, estou aqui à disposição para ajudá-los. Um grande abraço.